O que é a realidade? Do que são feitas as coisas? Quem foi o primeiro ser humano a existir? Por que existem tantos animais? São essas uma das perguntas que o livro da resenha de hoje vai falar. Acompanhe mais. Olá pessoal, meu nome é Iraci, para quem não conhece, e você está no canal Viver Mais. A resenha de hoje é do livro A Magia da Realidade, de Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele é um biólogo evolucionista, etólogo, que é a pessoa, o biólogo que estuda o comportamento dos seres vivos. Esse autor ele é famosíssimo por escrever livros populares de divulgação científica. Um dos seus livros mais populares é O Gênio Egoísta, Deus no Delírio, Evolução, Desvendando o Arco-Íris, e este aqui, que ele é famosíssimo por conter vários tipos de ilustração ao longo do livro. A Magia da Realidade é simplesmente um texto de divulgação científica que tenta divulgar, tenta mostrar a magia da realidade através do mundo científico, através de métodos, e o que o Richard foca principalmente são os fatos, a razão. O que é a realidade? Para Richard Dawkins, neste livro, ele diz que a realidade é tudo aquilo que podemos sentir, tudo que existe, mas que é detectado por algum sentido nosso. E será que realmente tudo o que detectamos é o que existimos? Será que não existe algo a mais que possa existir que talvez os nossos sentidos possam não detectar? E as galáxias? Será que a gente consegue ver? E as bactérias? O nosso olho é tão suficiente para enxergar as bactérias? Será? Bom, embora não possamos ver, elas existem e fazem parte da realidade. E ele levanta também a questão dos dinossauros, porque embora não existam, eles já existiram. E ele traz esses fatos e traz as evidências através dos fósseis, dos icnosfósseis que existem e que estão aí para provar tudo isso. Um ponto muito relevante que eu achei desse livro é quando ele fala da primeira pessoa. Aqui ele fala, quem foi a primeira pessoa? Ele começa a falar sobre várias tribos, histórias, mitos, tradições, e depois de algumas páginas ele diz, e quem foi realmente a primeira pessoa? Nesta parte da primeira pessoa, ele pede desculpa ao leitor por decepcioná-la, porque nunca houve uma primeira pessoa, e sim uma pessoa que teve um pai e uma mãe, e que essa pai e mãe teve outros pais, que teve outros pais. Aí ele questiona, será se realmente esse loop ficaria infinitamente de pais, de pais, de pais? E aí ele chega que não. Ele vai chegar uma dada hora que ele diz assim, olha, seu 185º avô era simplesmente um peixe. Isso aí, um peixe. E assim ele volta a explicar todos os fósseis e todas as evidências que são encontradas. Então, não existia um primeiro ser humano, mas sim essa descendência evolutiva desde o início da vida. Outro ponto que eu achei interessante é quando ele diz do que são feitas as coisas. Para isso ele traz outro experimento mental para o leitor, dizendo assim mesmo, imagine um bife. Pegue esse bife e corte ele em 2. Depois pegue esse bife e corte ele em 4. Depois corte ele em 8. Depois corte ele em 16 e vá cortando infinitamente. Vai chegar um dado momento que você não vai mais conseguir cortar mais esse bife. E é desse ponto que ele consegue explicar o átomo. Do grego, a palavra átomo significa tomos, que significa cortar, e não cortar. Então, o átomo é uma partícula que você não consegue mais dividir. Partindo desse ponto, ele vai explicar vários outros elementos da tabela periódica. Desses elementos, como formam as coisas. E outro meu ponto favoritíssimo é, será que estamos sozinhos? Será que existem ETs em outros lugares? Ou será que existem vida em outros planetas, em outras dimensões, em outras galáxias? Bom, primeiro ele diz assim, ninguém sabe. Mas Richard Dawkins, neste livro, ele diz que ele acredita que exista. Porém, enquanto não houver evidências, essa dúvida vai ficar apenas para questionamento. E neste embalo ele aproveita para explicar o movimento dos planetas, a formação de estrelas, a quantidade e, principalmente,
destacando aqui a quantidade de estrelas que existem em planetas que o ser humano ainda desconhece. Então, possivelmente pode existir um ser vivo neste lugar que talvez a gente não conheça. Neste ponto ele começa a falar das condições para que exista vida, como por exemplo a temperatura, como por exemplo o estado da água, que é muito importante, e ele levanta questionamentos de outros planetas que possivelmente tenham esse estado, e fala da zona dos cachinhos dourados, que é a nossa zona onde o planeta Terra está. E caso você tenha curiosidade sobre esses questionamentos, você pode adquirir conhecimento nesse livro, que é muito interessante. Eu quero mostrar para vocês algumas ilustrações. Aqui é a ilustração da Terra, é a formação. Aqui a gente vai ter, por exemplo, da matéria e muitas outras coisas. Aqui embaixo eu vou deixar o site, onde você pode adquirir esse livro online. Eu quero destacar que a Amazon está com uma promoção para este livro, mas você pode encontrar tanto na livraria Saraiva quanto na livraria Cultura. E caso você queira ajudar o canal, você pode comprar lá na minha lista de desejos. Lá tem vários livros e você pode ver tanto este livro quanto outros livros da área da biologia, de livros que ainda serão feitos resenhas. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima.